Tá gravando. Boa tarde a todos. Começamos nosso trabalho de hoje com muita alegria e teremos hoje uma palestra sobre pós-mortem, feita por nós duas irmãs da loja, né? A Suzana e a Tânia Lima. Zana Viana e Tânia Lima. Então, muito bem-vindas, minhas irmãs, e nesse momento, esse assunto que é tão importante, que está sendo... É preciso que a gente pense, repense sobre ele, destino comum de todos nós, única certeza da vida, e que, felizmente, nós tivemos o bom karma de, na sociedade, aprendermos, né, um pouco sobre o que é esse destino, esse período intermediário entre muitas vidas. Então, estão abertos os trabalhos, e primeiro a nossa irmã Suzana. Obrigada, Regina. Então, o nosso tema de hoje é o pós-morte, né? Como bem a Regina avisou, nós estamos numa época em que essa passagem está sendo muito acelerada, né? Então, eu peguei o livro A Chave para a Teosofia, de HPB, tá? Então, eu e a Blavatsky, vamos apresentar algumas teorias sobre a vida pós-morte. A vida pós-morte está relacionada a outros conceitos e outros princípios essenciais, tais como a formação centenária do homem, o princípio dual do corpo mental, mental inferior e mental superior, a imortalidade do ego reencarnante, ou seja, o espírito divino, a reencarnação ou renascimento, a lei do karma, a lei dos ciclos como caminho evolutivo. E todos esses itens aqui estão intimamente ligados à vida pós-morte. Na formação centenária, a morte no ser humano está dividida em duas mortes, né? A morte do corpo físico e lá no plano astral, quando é feita a separação, né? Do caso do corpo mental concreto e o corpo mental abstrato, onde o corpo mental concreto vai se ligar aos nossos princípios inferiores e o corpo mental abstrato vai se ligar à tríade superior. E então vamos começar aqui com o primeiro princípio. O período pós-mortem, ou intervalo entre duas vidas ou renascimentos, é um estado transitório. Quando ocorre a morte física, ou seja, a primeira morte, né, no homem, seus princípios inferiores, o corpo, a vida e veículo da vida, ou seja, o corpo astral ou duplo do homem vivente, deixam para trás. Ou seja, ele vai... essa parte, né, do quaternário inferior, excetuando-se o corpo físico, vai para se encontrar lá no plano astral. Após a morte da alma animal, ou Kama-rupa, o corpo dos desejos, juntamente com o que assimilou de manas inferior, ou seja, do mental concreto, e a tríade superior, Atma, Bodhi, Manas, acham-se no Kama-loka. Kama-loka é uma localidade astral, o limbo na teologia escolástica, o Hades dos antigos. Então, Kama-loka é uma
localidade no sentido relativo, pois ela não possui limites definidos, mas existe dentro do espaço subjetivo, isto é, ela está além das nossas percepções sensoriais. O Kama Loka abriga os eidolons astrais de todos os seres que viveram e esperam pela sua segunda morte. Para o eidolon humano, a segunda morte começa quando a tríade Atma Bodhi Manas separa-se dos seus princípios inferiores ou do reflexo de sua ex-personalidade, alcançando o estado devacânico. É aí que entra aquele princípio dual do corpo mental. Após a separação da tríade superior, o fantasma camarrúpico entra em colapso, pois ele é despojado do princípio pensante que lhe dá forma, que é o manas superior. O aspecto inferior, a inteligência animal, não recebe mais a luz da mente superior e não possui mais um cérebro físico através do qual possa atuar. Manas inferior não é nada sem o manas superior. O tempo em que o ego reencarnante permanece no estado devacânico irá depender do grau de espiritualidade e do mérito ou demérito de sua última encarnação. O tempo médio dessa permanência é de 10 a 15 séculos. O espírito ou ego no Devachan encontra-se impregnado com os mais nobres sentimentos adquiridos em sua personalidade falecida. Ou seja, o amor por seus filhos, a piedade por todos os seres que sofrem, etc. Sua bem-aventurança consiste em sua abençoada ignorância de todas as desgraças que deixou para trás. HPB cita duas possibilidades de comunicação dos vivos com o espírito desencarnado. O primeiro caso é durante os poucos dias que se seguem imediatamente à morte da pessoa, antes que o ego passe ao estado devacânico. Salvo em alguns casos excepcionais, em que a intensidade do desejo daquele que morreu de retornar para algum propósito específico. Ele forçou a consciência superior a permanecer desperta, e o espírito que se comunicou foi, de fato, a individualidade. O espírito, ou seja, o ego, fica atordoado após a morte, cai no que chamamos inconsciência pré-devacânica. O segundo caso da comunicação entre mortos é uma exceção. São os nirmanakayas. São seres que se dispõem a ajudar os seres humanos, abdicando-se do nirvana. Então, os nirmanakayas são uma condição nirvânica em que se conservam a consciência e a forma. Ele pode ser chamado de avatar encarnado de uma divindade. No ocultismo, ele é um estado ou condição. Devachan, também chamada Terra dos Deuses, condição ou estado de bem-aventurança mental, porém mais vívida e real do que o mais vívido sonho. É o estado pós-morte da maioria dos mortais. Eu vou especificar aqui o que a HPB designou como estados pós-morte.
Para chegarmos aos estados pós-mortem, primeiro teremos que acreditar e aceitar a imortalidade do espírito divino, e é a imortalidade do ego reencarnante. O espírito ou Atma não pertence ou é propriedade individual de qualquer homem, e assim é a essência divina, não possui corpo ou forma, é imponderável, invisível e indivisível. Ele colapsa o mortal, entra e permeia o corpo inteiro. E são os seus raios ou luz onipresentes irradiados através de Budi. Os filósofos antigos disseram que a parte racional da alma do homem nunca o penetra completamente, mas apenas o eclipsava, até certa medida, através da alma espiritual irracional ou Budi. Aqui vou dar uma explicação do que ela considera como alma búdica irracional. Então, a HPB apresenta dois conceitos sobre a irracionalidade da alma divina, a serem levados em consideração. Um é a diferença entre aquilo que é negativamente ou passivamente irracional, por ser indiferenciado. E o outro é por ser ativo e positivo demais. Ou seja, o homem é uma correlação de poderes espirituais, assim como também as forças químicas e físicas colocadas em funcionamento pelo que definimos como princípios. Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Porque senão eu posso passar para a definição de cama-roupa, ou seja, o corpo dos desejos. Acho melhor você apresentar tudo, depois a gente conversa, né? Tudo. Tá bom. Então, o que é cama-roupa, né? É a forma subjetiva criada metafisicamente, filosófica e esotérica dos desejos e pensamentos mentais e físicos relacionados aos objetivos materiais por todos os seres sencientes que sobrevivem à morte do corpo. Após a morte, 3 dos 7 planos dos sentidos e da consciência, ou seja, os princípios, que são o corpo, o seu protótipo astral e a vitalidade física, por não possuírem mais qualquer nova utilidade, permanecem na Terra. Os 3 princípios superiores, agrupados, só um parêntese aqui, permanecem na Terra, ou seja, permanecem no astral, tá? No cama louca. Os 3 princípios superiores, agrupados num só, consomem-se no estado de Devachan, onde o ego superior persistirá até o momento de uma nova encarnação. O Eidon da antiga personalidade fica sozinho em sua nova morada. Sua adoração é variável e proporcional ao elemento de materialidade que nele restou de sua vida passada. Isso também esse período é geralmente maior do que o período que ele viveu, tá, no corpo físico. Privado de sua mente superior, seus sentidos físicos e espírito, ou seja, alma animal, fica abandonado, que se desintegrará e desvanecerá de forma gradual. É o Kama-Rupa que poderá ser atraído violentamente à esfera terrestre, pelos desejos apaixonados ou amigos sobreviventes, ou práticas de mediunidade.
o fantasma pode subsistir por um período de tempo que excede em muito o da vida natural de seu corpo. Kama-rupa é a alma animal, o veículo ou corpo dos desejos e paixões, a forma astral do homem depois da morte, ou seja, depois da primeira morte. O ego superior aqui, ou interno, é o manas, ou o quinto princípio, independentemente de Budi. O princípio mental é o ego espiritual somente quando unificado com Budi. É a individualidade permanente. É o ego que se reencarna. É o ego divino, impessoal, individual e imortal. Cama louca, né? É onde acontece essa segunda morte, né? É o plano onde as entidades desencarnadas, as formas astrais, Kama-rupa, permanecem até desvanecerem totalmente, decorrente do esgotamento, ou seja, da dissolução completa dos efeitos dos impulsos mentais gerados pelas paixões e pelos desejos humanos. Então, foi esse resumo que eu resolvi apresentar para vocês. É mais os conceitos, né? Porque a Tânia vai apresentar o outro lado. E esses conceitos têm que ficar registrados na nossa consciência para poder a gente entender o que é essa vida após a morte. E esse ciclo, né, intermináveis de conceitos, que um está ligado ao outro, né? Como eu citei lá no início, né? Se o homem não tivesse essa formação setenária, não existiria essas mortes, né? Existiria só uma morte, né? E também o ciclo de renascimentos, ele está ligado ao karma, ou seja, aos registradores que estão lá atentos a todas as ações, pensamentos durante a nossa existência. Gratidão. Alguma pergunta que eu possa... Vamos deixar para depois, né? Que aí depois tem aquele bate-papo que a gente vai tirar as dúvidas, trocar ideias. Vamos ouvir, então, o que a irmã Tânia trouxe para nós e depois a gente, então, conversa bastante. Tânia, você está com o teu... tá bom. Ligou o microfone. Tá ótimo. Bom, boa tarde a todos. Saudações fraternais às minhas irmãs queridas, Lélia, Fernandinha, Suzana, a nossa digna mestra Regina, a Fernandinha e a minha querida companheira de senda espiritual, Alda. Bom, eu vou falar como foi proposto sobre a morte e estudos pós-mortem. Vou por outro viés. E eu fiz um preâmbulozinho antes de começar realmente no nosso assunto de hoje, mas para poder falar alguma coisa. Então, vamos lá. Para a teosofia, rosacrucianismo e outras ordens iniciáticas, e religiões como o budismo, espiritismo, hinduísmo, janaísmo, não existe morte. Espera aí que entrou aqui o negócio do Itaú. Não existe morte, porque aquilo que os humanos chamam de morte é apenas uma transição que nos leva a uma nova vida. Oportunidade de um recomeço. Uma transferência de consciência do nível físico para o nível mais sutil, mas nunca o desaparecimento da consciência. O medo da morte é comum a todos os seres humanos. O mundo do desconhecido
e do que vem a seguir nos apavora, e ninguém deve ter vergonha deve se envergonhar por isso. Não é propriamente o prazer de estar vivo que nos motiva a tentar perpetuar a experiência na matéria. É, antes de tudo, uma incontrolável vontade de viver, a qualquer custo. Para se superar e nos livrar desse medo, temos que conscientizar de que estamos só de passagem nessa existência. Somos visitantes desse planeta e que viemos aqui para observar, aprender e crescer. E depois partir para instâncias mais apropriadas. Após esse preâmbulo que eu fiz, eu devo dizer que a minha pesquisa se baseou nesse livrinho aqui, nesse pequenininho aqui, que é a filosofia esotérica, e do Adilson Pedrosa, um teosofista, e através do Portal da Morte, do Geoffrey Hodgson. São os 2 livrinhos que eu consultei. E a sabedoria da minha amiga Lélia, que está sempre gentilmente mandando alguma coisinha para mim. Bom, vamos lá, então. São os primeiros acontecimentos. O Geoffrey Hodgson ele nos define os primeiros acontecimentos após a morte. Então, o que acontece? Após a morte, a gente entramos num período de revisão, que acontece da hora ali do nosso falecimento até a hora do renascimento, em projeções de picture in pictures, em imagens. Eu, pessoalmente, creio que não seja toda a nossa vida, mas sim os fatos mais importantes que entrem que precisamos reajustar ou nos parabenizar por ter acertado. Eu não acredito que vai passar ali no cinema, vendo um cinema, e não passear no cinema. Acredito que isso realmente seja uma coisa que não tem a mínima importância. Então, eu acho que esse picture in picture, essa revisão de vida, é dos fatos mais importantes, positivos ou negativos. Então, ele faz aquela revisão, né? E depois entra num período de inconsciência, onde o ser desencarnado entra numa fase de dormência, né, de sono, de 36 horas a 48 horas. Dali em diante, ele acorda meio assustado, sem saber onde está, ele ainda não se deu conta da situação, e depara ali, normalmente o que acontece é ele estar ali alguém da família, ou um amigo, ou alguém muito próximo, e quando não há ninguém, está uma entidade que é pertencente ao grupo dos auxiliares invisíveis. Eles trabalham nessa função, são preparados, altamente preparados, para dar as boas-vindas àqueles que chegam nesse novo plano. Então, essa a gente já responde a primeira pergunta do Geoffrey Hodgson, o que acontece logo depois da morte. Bom, então, ele bota outro título lá, Não é Terra Estranha. Tá. Qual será a natureza dessa nova vida? Não encontramos muitas diferenças do plano astral para o nosso mundo aqui. Porque o que é chamado de astral é chamado... sim, e ele ainda diz mais, ele fala o seguinte, que o sono é o irmão gêmeo da morte. Então, a gente, todo dia, quando dorme, a gente deixa o nosso corpo físico aqui, mas assume o nosso corpo, o corpo que a gente vai viver nesse novo mundo, que é o astral. Então, isso, de uma certa forma, já é familiar para a gente. A única diferença entre morrer e estar trabalhando encarnado é que quando a gente morre, a gente corta-se o fio de prata, né?
E quando a gente está encarnado lá, a gente está com esse fio de prata. Mas é um plano que é muito parecido com o nosso, é plástico, é, é um plano de construções e de estudo, de muita vida, vida em abundância até, e que deixa eu ver aqui, de vez em quando tem que olhar. A diferença, pois é, a diferença desse mundo para o outro é justamente a gente poder atuar de uma forma mais sutil. Você está preso com esse corpo que muitos espíritas chamam de escafandro, né? Escafandro, sei lá, aquele negócio que o cara mergulha lá no mar. É um corpo muito pesado. E esses auxiliares invisíveis, eles têm a função também de nos dar assistência nos primeiros períodos de adaptação no astral. E, normalmente, eles costumam, quando a gente parte, a família já nos preparou lá um lar. Mas, quando não acontece isso, quando... Não posso. Quando não acontece isso, o que acontece? O próprio desencarnado, pelo poder do Kriya Shakti, do seu pensamento, da força do seu pensamento, ele plasma para ele um lar. E assim ele começa a vida dele no astral, né? Vida de estudos, de trabalhos, vida de estudo, de trabalho, até de lazer mesmo. Leva uma vida como a gente leva aqui. A diferença entre o mundo suprafísico, aliás, esse mundo suprafísico, que é o astral, ele tem duas diferenças, né? Quando a gente ingressa lá, ele tem dois planos de natureza, o astral e o mental. No astral, ele vê habitantes, contém habitantes humanos, angélicos, cenários e outras formas visíveis para a gente. Os elementais, os nossos animaizinhos de estimação, estão todos lá no astral, todos lá nos esperando, entendeu? E lá no mental, embora tenha muita vida e vida em abundância, uma vida de fenômenos também, a experiência daquele que partiu, enquanto vivendo aí, é mais subjetiva e mais individual. Bom, influência do temperamento e do caráter. Quando as condições que uma pessoa se encontra na vida, como a gente foi da vida, depende muito do que acontece lá na morte. Porque cada um vê o mundo ao redor de si de acordo com o seu temperamento, e do temperamento que levou aqui no plano físico. O alegre, o fraternal, o amigo, ele desperta num plano muito, muito receptivo, porque os iguais se atraem, né, nesses planos. Não são os contrários, os iguais, os similares. Então, ele vai encontrar um mundo receptivo, um mundo fraterno, um mundo feliz. Mas aquele que é centrado dentro dele mesmo, ele encontra um mundo enfadonho, isolado e triste. E aí, ele graças a Deus é assim, a dor, o enfado e o isolamento vai forçar esse ser a ter uma tomada de consciência e de atitude em relação à vida. Então, esse período ele é temporário, como tudo é temporário, tudo que é manifestado é temporário, nada é eterno, só o manifestado. Manifestou em qualquer plano de consciência, tem um início, um meio e um fim. Vamos falar agora do encontro daqueles que se amam. O próprio amor é imortal. Posto que a morte seja o destino certo de cada um de todos nós, é inevitável que muitas vezes, no decorrer de nossa vida, cogitemos se o passamento significa a superação final ou se, de algum modo, em algum lugar, nós encontraremos
aqueles que amamos e nos encontraremos ou nos reencontraremos outra vez. Bom, o que a filosofia nos diz? A teosofia nos diz isso, e o espiritismo também. Iremos nos encontrar outra vez com todos os nossos queridos. Por quê? Porque Deus não separa aqueles que se amam. Ele não separa nem em vida, nem na morte, tá? Nem o renascimento pode quebrar os laços do verdadeiro amor. Haverá um tempo e lugar de um encontro. Tempo e lugar de encontro, outro título. Quando, onde encontraremos aqueles a quem amamos? Aí a resposta dele foi o seguinte: a natureza é tão diversa e a vida humana tão complexa que às vezes é difícil responder. Enquanto a teosofia ensina que o encontro é assegurado, isso não significa que isso se dê nos mundos intermediários. Por que não significa? Porque suponhamos que o meu grande amor, meu tio, minha mãe, meu irmão, sei lá, faleça, e vá para um determinado plano. E eu, logo após, também faleça e estou num plano mais abaixo, por exemplo, no 4º plano do astral, e o meu parente, o meu amigo, está lá no 7º plano do astral. Isso aí só essa diferença já é uma dificuldade para que eles possam se encontrar, porque o que está no 4º não pode acessar ao 7º, e do 7º tem que ter permissão para ir ao 4º. Então, já fica um pouquinho complicado. Além do mais, existe aquele outro fator do que faleceu primeiro. Ele primeiro, provavelmente, se está no plano mais acima, ele vai alcançar o Devachan primeiro. E o que é o Devachan? Nada mais que o céu. É aquilo que a gente idealiza como o céu para a gente. Eu estou falando isso porque nós aqui até já sabemos, mas as pessoas que estão nos vendo talvez não saibam o que é Devachan, né? Então, é aquele céu. E Deus é tão bom, tão maravilhoso, o Logos é tão perfeito, que ele nos dá essa oportunidade de a gente realizar todos os nossos sonhos nesse período que estamos lá, depois que passamos pelo astral, e que acessamos o mental, passar o tempo lá no nosso céu particular. E nesse céu particular, o que acontece? A gente cria tudo aquilo, plasma tudo aquilo que é a felicidade completa para a gente. Por exemplo, minha felicidade completa estar com vocês, junto com vocês, eu vou ver todos vocês lá no Devachan, vai ser o meu céu particular. Entendeu? Então, que é verdade, não estou falando mentira, vai ser assim, carregar com todo mundo da teosofia. E os meus companheiros lá do MAP e da Rosa Cruz também. Vamos continuar com a nossa vida de estudos. Então, isso acontece. Mas a pessoa que ficou naquele 4º plano e que ainda não acessou, às vezes fica muito triste, porque não conseguiu ver o seu assim. E esse plano, às vezes, demora mais de um século terrestre, do tempo do cósmico lá, que é diferente do nosso tempo, demora, às vezes, mais de um século terrestre, demora muito tempo lá para a gente estar vivendo essa vida maravilhosa. E o que acontece? Quando a pessoa, no caso, consegue acessar também o Devachan dela, ela tem uma grata satisfação, uma surpresa muito grande de perceber que todo o tempo ela estava junto com aquele ente querido dela. Por quê? Porque esse ente querido colocou no céu dela, o céu que é céu, ela não pode ser sem as pessoas amadas. E a pessoa que foi primeiro tinha plasmado a presença dessa pessoa segunda que ficou num plano mais abaixo, mais, entre aspas, que a gente sabe que não é abaixo, mas no caso, sim. Então, ela tem a grata satisfação de saber que todo o tempo ela esteve junto, sem sentir, sem perceber, por causa da densidade do plano dela,
que ela estava junto da pessoa amada. Isso é um presente da espiritualidade de Deus. Então, ele fala que se é um intervalo de vários anos e ele já se retirou para a condição de consciência, até que chega o nosso tempo, ocorrerá um período sem ele. Pois é, então, enquanto a que está no plano mais denso, ela fica sujeita também a tempo. Ainda tem um tempo diferente do nosso, mas ainda sujeita a tempo. E aí, mas chega a vez da pessoa de ingressar no Devakan dela e ela tem essa surpresa, né? Que o céu não seria céu sem a presença das pessoas que amamos. Essa história de Devakan, ela é assim, para mim, quando eu entrei na teosofia, isso há 12 anos atrás, para mim foi uma surpresa. Eu nunca tinha ouvido falar nesse negócio. Eu achei tudo muito esquisito, porque eu, como de formação espírita, eu achei aquilo muito estranho. Custei para engolir aquilo, mas depois que compreendi, até gostei. Mas e muita gente tem esse mesmo problema, né? Porque, mas um céu só para a gente? Mas que coisa! Mas esse conceito de autocriação pode ser considerado contrário à doutrina cristã, por exemplo, a católica, até a espírita mesmo. Mas a gente não deve rejeitar muito rápido esse conceito, porque é uma bela verdade. E não entra em conflito com os ensinamentos de Jesus. Porque, se você pensar bem, ele falou, na casa do meu pai existem muitas moradas. E o Devakan é uma morada. Embora seja um estado de consciência, é para a gente um lar, né? Um paraíso. Assim, posso dizer que quando aquele que amamos morre e entram no seu céu, o seu pensamento e amor constrói para eles uma forma que terão sempre presente em seus olhos. Então, eles vão construindo as formas que são importantes para eles. E quando a gente morre, aquilo que a gente diz, que eu tinha dito antes, a gente verifica que estivemos junto deles todo o tempo. E também estaremos rodeados daqueles a quem amamos. Aí faremos o nosso próprio céu. Bom, e o encontro na Terra, como é que fica? Bom, o encontro na Terra, a teosofia nos diz que depois da vida celestial, que pode durar séculos, há uma volta à Terra, para podermos evoluir e alcançar a estrutura de homem perfeito, né? Até a iluminação. Nós continuamos renascendo, nós continuando renascemos, mas aqueles a quem amamos profundamente, estamos certos de nos reencontrar aqui na Terra. Então, os pais que nos deram corpo físico, certamente já estiveram com a gente numa outra situação. A situação os amigos, os relacionamentos, os irmãos, são todos, como a Lélia uma vez falou aí numa dessas palestrinhas dela, são sempre maravilhosas, que é o entrelaçamento. Nós todos estamos entrelaçados, principalmente pela energia amorosa. E, às vezes, até desamorosa também. Mas vamos falar no amor. Então, esses seres que realmente se amam, eles estão sempre juntos no seu caminho evolutivo. Só trocam as funções. Um dia eu venho como pai, outro dia eu venho como filho, outro dia eu venho como esposa, outro dia eu venho como marido. E a roupa, a personalidade realmente é que muda. Então, todos nós nos encontramos aqui, nesse planeta, para que possamos participar dos ajustes e caminhar para a evolução necessária para nos tornarmos um homem perfeito, né? O amor, uma renovação de um antigo laço. Aí ele diz aqui, eu acho que eu já até falei isso, mas, sim, não. Então, existe aquele amor que a gente encontra, que olha para a pessoa assim à primeira vista. Eu amo aquela pessoa.
E isso acontece não só entre homem e mulher, mas existe entre as mulheres também, entre as amigas. Você olha, às vezes, uma pessoa e já gosta dela direto, e sabe que você vai ser amiga dela. Isso aí é uma coisa muito interessante. A gente, são aquelas sintonias que acontecem assim, e a gente sabe que vai ser a nossa alma parceira, a nossa alma irmã, e que a gente vai caminhar junto. Você vê pelo nosso próprio grupo de teosófico aqui, há quanto tempo nós estamos juntos, né, Lélia? Lélia, Regina, Serginho, quem mais? Quem mais? A Suzana. A gente sabe que não se encontrou, a gente se encontrou. Então, com certeza, isso não construímos agora. A gente está reconstruindo alguma coisa que a gente... Aliás, o Sérgio falou isso também um dia desses. A gente, certamente, não é a primeira vez que a gente está fazendo uma continuação de estudos, de vivências, pode até ser em outras ordens, em outras circunstâncias, porque eu acredito que para a gente chegar a uma sociedade teosófica, a gente tem que ter passado primeiro pela igreja evangélica, igreja católica, a gente tem que fazer um jardim de infância para estar aqui até hoje, porque não é que sejamos especiais, mas a gente tem que ter uma persistência e ter uma abertura de consciência e ter uma sincera... saber que aquilo já... como a Regina disse quando entrou, aquilo falou comigo, aquilo falou com você, aquilo fala com você. Você sabe que aquilo tem alguma coisa a ver, você pode não saber nada, como eu, quando eu entrei na teosofia, não sabia nada. Ficava olhando para a Lélia falar assim, meu Deus, será que um dia eu vou saber que nem ela? Olhava a Regina assim, dizia, meu Deus do céu. E a Suzana, quando falava, meu Deus do céu, quando ela falava em raios, eu falava, quando a Lélia falava em astrologia, eu saía até de perto, não vou aprender isso nunca. Mas a gente vai, entendeu? Astrologia nessa encarnação não, mas na próxima encarnação eu vou ser sua aluna de novo, entendeu? Então, a gente vai aprendendo, vai recordando, vai lendo. E a sociedade teosófica, claro que ela é uma faculdade, não é para qualquer pessoa, não é para qualquer pessoa, são para espíritos que já vêm com um certo conhecimento, porque tem que haver constância, tem que gostar do estudo e tem que haver abertura de consciência, senão o negócio não vai para frente. Muitos entram, poucos continuam. Essa é a grande verdade. Então, mas voltando ao assunto, né? No amor à primeira vista, a pessoa já sabe, já se reconhece e... É porque eu estou pulando aqui, eu leio uma coisa, depois passo para outra. Um dia, em virtude de nossas vidas sucessivas e vidas à evolução, nós vamos nos tornar um homem perfeito, à medida e à estatura de Cristo. Isso diz Efésios, capítulo 4, capítulo 13. Até então, a gente vai e volta, vai e volta, vai e volta. Mas um dia, então, não haverá mais partidas. E, para terminar, lembramos que a morte é apenas um ponto de parada para o restabelecimento e o descanso da infindável jornada da vida. Um breve momento de transição entre dois estados de consciência, o material e o espiritual. Ela está entre as duas importantes leis do universo, na medida que proporciona condições para a marcha evolutiva ao separar o eterno do perecível. O homem não morre quando deixa de viver, e sim quando deixa de amar. Seu destino é glorioso e cada um é seu próprio salvador do mundo onde ele está e na situação onde ele se encontra. O homem também, que conhece os segredos do além, não teme a morte e pode exclamar como o apóstolo: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Coríntios 15, capítulo 6, versículo 55. Então, eu desejo a todos os meus companheiros, eu agradeço muito a Regina a oportunidade, e eu desejo aos meus companheiros de teosofia, né, que vão me aturar por um longo tempo, uma paz profunda e que as rosas floresçam em vossa cruz.
Obrigada pela paciência, pela tolerância, mas sigamos em frente no nosso trabalho. Muito obrigada, gente. Bom, gente, Vamos, Esther. olha, muito bom, gente, vocês estudaram bastante, realmente é um assunto fantástico, né? E que a gente só conta mesmo com o que já foi dito, com o que já foi estudado, o que já foi compartilhado, o que já foi provado, até por experiência mesmo de outras pessoas, né? Então, é o que nós sabemos. Mas, lógico que há muito que pensar e nós mesmos podemos fazer as nossas considerações, que é o que nós vamos tentar fazer daqui a pouco, entre nós. Vamos ter uma conversa, tirar as dúvidas e também colocar qual é a nossa percepção pessoal com relação a esses estudos, né, de pós-morte. Mas é isso. Obrigada a vocês. Foi muito bom. Vocês realmente pesquisaram, estudaram e trouxeram uma base muito boa para a nossa conversação agora. Tá bom? Tá Um bom. abraço e espero que continuem colaborando com outros estudos no futuro. Tá bom? Graças, minhas Tá bom. amigas. Grata, Regina. E namastê. Namastê. Vou parar aqui a nossa gravação, mas continuamos na linha para conversar agora. Sim.